Se a minha mãe passa por isso, quem sou eu para não passar? Quando ela me falou isso, eu entendi uma coisa. Uma pessoa, ela segue comportamento de pessoas que ela conviveu. A gente olha as pessoas passar pelas coisas e a gente começa a encaixar nesse nível de experiência. Não é diferente. Ela cresce daquela forma e entende, pô, isso aqui é o normal. Se a pessoa que eu conheço e é uma pessoa de mais autoridade, mais velha que eu, convive na mesma casa, isso é normal passar. Então, se ela tá passando, quem sou eu para não passar? E ela falou isso. Se a minha mãe suporta isso, se a minha mãe passa por isso, quem sou eu para não passar? E aí, eu fui olhar, quando a gente começou a conversar, eu entendi a forma com que ela era tratada. Ela simplesmente deixava receber migalhas por alguém que, tipo, tava com ela, mas não tava nem aí com ela. Xingava ela, diminuía quem ela era, tirava toda a confiança dela nas coisas que ela queria fazer. E isso acontece com muita gente, infelizmente. Porque você tem como parâmetro de comparação uma autoridade. Se uma autoridade, que seria sua mãe ou seu pai, passa por alguma coisa, você olha e fala, pô, eu deveria também estar passando por isso. E eu não estou falando de uma pessoa que está por fora. Por exemplo, eu não estou falando de uma pessoa que está, nossa, você está falando isso porque você está vendo a vida dela de fora também. Mas eu me incluo nisso também, porque eu também sou ser humano. Atualmente, o meu pai, ele trabalha muito, mas trabalha muito, muito. E eu trabalho muito também no vídeo, fazendo lives, trabalhando de uma forma diferente. Porém, o trabalho excessivo, ele tá aí também com o mesmo comportamento de excessivo, de não parar de trabalhar, porque acredita que precisa. Entende? E o comportamento humano é assim, a gente reflete, aprende com o comportamento dos pais. Ela começa a simplesmente repetir aqueles comportamentos achando que é normal. Por esse motivo, hoje pessoas entram em relacionamento recebendo migalhas. Por esse motivo, pessoas entram em relacionamento se deixando ser tratada de uma forma que não merecia e sabe que não merece. Eu falo porque eu também não estou falando de fora, eu estou falando de uma pessoa que já viveu, já conviveu com isso também. Uma pessoa que já passou por isso também. Eu tinha momentos que eu estava num relacionamento, não sou uma pessoa que, nossa, eu nunca erro. A gente sabe que, eu acabei de gravar um story para uma outra página, a gente sabe que todos os erros, eles não é uma pessoa só que erra. Existe uma combinação de erro, existe uma fraqueza no relacionamento. Quando não tem diálogo, quando você não compreende a pessoa, quando você não confia em si mesmo. Eu não tinha esse nível de confiança também, eu estava suportando coisas que não faziam sentido suportar. Chegava momentos que eu olhava para a parede e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse relacionamento? Eu não mereço isso aqui. E por que eu continuo aqui? Porque eu entendi que isso são padrões. No meu caso foi uma outra questão, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Meio que eu fugia de um lugar que machucava quem eu era, né? Machucava quem eu era, trazia lembranças ruins da minha infância, de coisas que não foram legais. Enfim, e isso automaticamente o nosso cérebro ele foge dessa dor. Ao mesmo tempo ele foge. Então é esse um dos motivos, não é um motivo real, não é uma, nossa, isso aqui é uma verdade absoluta, nada disso. Pelo contrário, isso aqui são pessoas que passam por relacionamentos ruins hoje, atualmente, possivelmente está muito ligado ao que ela entendeu de ser ideal, de ser certo, de ser saudável. Ela não tem uma comparação de falar, não, isso aqui é saudável, eu sei que é saudável. Não, isso aqui não é saudável. Muitas vezes ela vê aquilo como não ser saudável, como normal. E quando você continua repetindo o mesmo padrão por muito tempo, o seu cérebro começa a identificar aquilo, interromper um pouco o raciocínio para contar uma outra coisa, né? Não que não seja importante o que a gente estava falando sobre padrões, é muito importante a gente identificar isso. E isso, claro, é um vídeo que eu gravo no feed, de uma live que não substitui um atendimento individual, tá? Não substitui. Então, se você identifica que está num relacionamento ruim hoje, que não tá legal, que não é saudável, que passou por um relacionamento ruim, busque ajuda, busque entender os padrões, busque entender os bloqueios. Eu falo porque eu não sou uma pessoa totalmente curada. Isso aí a gente sabe que cada dia a gente vai encontrando
travas, a gente vai encontrando bloqueios, a gente vai encontrando coisas que a gente não via antes, porque tá invisível, ele fica, não é invisível, ele fica escondido. E você só consegue enxergar quando você começa a refletir sobre a sua vida. E aí que tá o ponto. Quando a gente passa por coisas, essas situações, elas viram histórias bonitas de ser contadas, mas doídas de viver. Quando ela se torna bonita de ser contada, existe até uma frase que fala, né? Aquilo que é ruim de passar é bom de contar. Porque isso vai inspirar pessoas. Eu falo porque, do meu lado aqui, eu faço live há um bom tempo, mais de um ano fazendo live, em outros aplicativos, né? Inclusive eu estou em simultâneo aqui com outro app. E eu comecei contando uma história. Eu comecei me ouvindo. Foi assim que começou a criação de conteúdo no meu caso. Eu faço conteúdo para me ouvir. Então, muitas das coisas eu estou desenvolvendo, eu estou refletindo, eu estou aprendendo enquanto estou falando para vocês. Então, não é sobre ensinar. É sobre se entender enquanto faz o outro também buscar esse entendimento. Então, não tenha nada como verdade absoluta. É a minha verdade. É para me ouvir. E ao mesmo tempo a gente toca outras pessoas. Por esse motivo, eu vejo muitas pessoas que têm histórias incríveis. Por mais que você ache que a sua história não é importante, por mais que você ache, não, eu só vivi isso aqui, mas outra pessoa do outro lado do mundo, ela olha e fala, cara, eu precisava ouvir isso, eu não entendi isso que estava acontecendo. Voltando à questão dos padrões, essa é uma das partes mais importantes que a gente identifica vivendo. Por quê? Eu falo do meu lado aqui, né? Eu tava num relacionamento aonde eu aceitava migalhas, de fato, migalhas. A pessoa pisava em mim e eu tava ali pedindo desculpa pra ela. A pessoa não tava nem aí, eu tava ali pedindo desculpa. Claro que existe um lado meu que errou também, porque o relacionamento, ele não pode ser monótono. Ele tem que ter um diálogo todos os dias. Ele tem que ter... A questão do padrão é muito importante, porque quando a gente identifica isso, a gente consegue mudar. Só que aí a gente precisa voltar muito lá atrás, muito lá atrás. Esquecer a questão de relacionamento, esquecer o que viveu e voltar a se entender, que é a parte da confiança. Tem um vídeo que eu ensino algumas técnicas sobre confiança. Inclusive eu vou voltar a ensinar essas técnicas. Por quê? Porque a nossa mente, ela só repete aquilo que a gente vê e fez. Por exemplo, se você passa por um relacionamento ruim, que é você só colheu migalhas, a pessoa acabou com você ali, você vai continuar buscando relacionamentos assim. Ah, mas como assim? Eu não gosto, eu sinto dor, não é bom, não é bom. Mas a continuação de vir pessoas assim é grande. Por quê? Porque o nosso cérebro só busca aquilo que você mostrou que é bom. Não foi bom, doeu. Só que para ele, se você repetiu aquele padrão, se você viveu e suportou aquilo, para ele é bom. Existe até uma frase bem ruim que fala que o cérebro ele suporta o ruim conhecido do que o bom desconhecido. Então a gente precisa trazer coisas novas para ele. E trazendo coisas novas é como? É você olhando para você mesmo. Que muita gente passa tempo olhando mais para o outro, olhando mais para o que aconteceu, olhando mais para o relacionamento, e esquece de se relacionar com a gente mesmo. Então o meu convite sempre foi fazer você que está aqui me ouvindo olhar para você mesmo. Eu passei por um relacionamento ruim. Isso é ruim, isso dói. Mas quantas vezes você olhou pra você nesse relacionamento ruim? Quantas vezes você se olhou? Eu não, novamente, eu não falo isso como professoral ou como uma pessoa que está ensinando algo. Eu tô falando como eu já vivi. Eu passei por relacionamento ruim, nunca olhei pra mim. Nossa, eu tô aqui com insônia, sem conseguir dormir, porque minha mulher não tá em casa e eu, tipo, minha mulher no caso, quando eu era casado. Não, mas ela precisa voltar, deve estar acontecendo e cadê eu? Por que eu não conseguia dormir? Por que eu não conseguia olhar pra mim? Por que eu não conseguia olhar, cuidar de mim naquele momento? Porque eu simplesmente esquecia de mim e olhava pro próximo. E isso acontece com muita gente. E quando a gente faz isso, a gente continua aceitando migalhas, aceitando coisas que não fazem sentido pra gente. Basicamente isso, a gente precisa olhar pra nós. Olhar pra nós, lembrar do momento que a gente se sentiu mais confiante, lembra desse momento, ancora esse momento, lembra, traz toda aquela emoção daquele dia e continua fazendo isso todos os dias. Isso é uma técnica, né? Isso vai fazer com que você se sinta confiante cada vez mais. Faça alguma coisa por você. Pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir num parque, sentar e olhar o nada. Faça. Eu gosto de desenhar. Faça. Eu gosto de cantar. Faça. Faça aquilo que você ama fazer, antes de esperar que o outro faça por você. Isso virou uma frase, né? Faça aquilo que você ama fazer antes de esperar que o outro faça por você. Ainda rimou ainda.
É porque eu sou músico e a gente tem essa questão, né? Então, o que você pode fazer por você hoje? O que você pode fazer por você hoje? Se ouvir, se você pode se ouvir, faça. Se você pode comprar algo pra você, faça. Apenas faça. Se você se sente bem aconselhando, mostrando caminhos para as pessoas, faça. Porque isso vai fazer com que você olhe para você cada vez mais e conforme você olha para você cada vez mais, você entende aquilo que você merece. Hoje, né, eu vejo muitas pessoas buscando relacionamentos apenas para se sentir bem. Mas relacionamento não é sobre se sentir bem. Você se relaciona para você fazer o outro se sentir bem. Não é sobre você, é sobre o outro. Então, se você não estiver bem, não se sentir bem consigo mesmo, como que você vai entregar para o outro? E aí entra aquela história, né, da pessoa entra num relacionamento esperando algo que não é para esperar, ela entra para somar um relacionamento, né? Um casamento é uma união onde cada um entrega um pouco, juntou, vira um transbordo. Agora quando você entrega nada ou você entra num relacionamento para buscar apenas, imagina, o outro também entra para buscar. Aí sai naquela questão de ninguém entrega nada, ou um entrega tudo e o outro não entrega nada e depois você sai pensando, putz, fiz errado. Mas não, você entregou tudo para alguém que não merecia um mínimo, entende? Então, esses são padrões que a gente deveria isso deveria mesmo, isso não poderia deixar de existir. Olhar para si mesmo, cuidar de si mesmo, acordar, fazer aquilo que você quer no dia, porque aí você não depende de ninguém. Ninguém quer me abraçar, se abrace aqui, ó, te abrace. Ninguém quer me amar, se ame, olhe no espelho, se perdoe por tudo aquilo que você passou. Isso parece clichê, mas olhe no espelho, se perdoe por tudo aquilo que você passou na sua vida, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo que você suportou, por tudo aquilo que você deixou as pessoas fazerem por você, ou por tudo aquilo que você não fez por você. Apenas se perdoa, porque a partir daqui você pode mudar e tomar novas decisões para melhorar isso. Entende? Acho que o primeiro passo, acho não, acredito que o primeiro passo é se perdoar. É simplesmente se perdoar. Se perdoar por tudo aquilo que você viveu, por tudo aquilo que você suportou, por pessoas ruins que você escolheu e isso trouxe experiências. E aí entra a parte da história. A sua experiência vai servir para milhares de pessoas do outro lado que também estão passando por isso. Eu costumo falar que as experiências, elas não são individuais. Então, se você passa por alguma coisa hoje, alguém nesse exato momento está passando por algo talvez pior. E se você abre uma câmera e fala com essa pessoa, grava um vídeo, fala com essa pessoa, seja em live, eu falo porque eu vivenciei isso. Eu comecei fazendo live em outros aplicativos, tem uma história em um vídeo que fala sobre isso. Eu comecei fazendo live num aplicativo, onde eu comecei a ouvir pessoas e falar sobre a minha história. E a minha história acabou mostrando para as pessoas que ela também estava vivendo algo que deveria ser olhado de uma maneira diferente. Porque não é sobre isso é certo ou isso é errado. É sobre você olhar para a tua vida e refletir sobre o que está acontecendo na tua vida. E não deixar apenas acontecer no automático. Empurrar com a barriga, né? O famoso empurrar com a barriga. Ah, eu não estou feliz aqui, mas eu vou continuar aqui. Não. Recupera a tua confiança. Mostra o que você quer, o que você precisa de um relacionamento. Antes de entrar no relacionamento, se relacione consigo mesmo. Teve uma vez que eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? As pessoas, elas marcam encontro com fulano, com ciclano, mas eu nunca vi ninguém falar assim, ó, hoje eu me encontro comigo mesmo. Hoje eu vou sair com eu, vou sair comigo. Isso é meio doido, mas é real. A gente precisa marcar encontro conosco, com a nossa presença, com a nossa companhia. Porque se a gente ficar um dia, 2 dias, 3 dias e sentir saudade da presença de alguém, alguma coisa está errada. Talvez a gente não esteja suportando a nossa presença. Talvez a nossa presença não seja o bastante. E aí que está o ponto. Porque se a sua presença não é o bastante, como que você vai conseguir suportar essa presença e ser o bastante para outro? Porque não é sobre o outro, é sobre nós. Agora, quando a sua presença é o bastante, você é uma pessoa que se ama, uma pessoa que exala uma coisa que é inexplicável, que aí sim as pessoas começam a procurar você. Porque na minha visão, a minha verdade, relacionamento não é sobre busca, não é sobre, eu vou sair para encontrar alguém. Você se prepara, você se comporta como essa pessoa que já é casada, que já tem um relacionamento, que já tem um parceiro. Essa é uma visão minha. Talvez eu não esteja certo, e tá tudo bem, porque acredito que isso é uma vivência, né? Então a gente se prepara para isso, entende? E para isso eu criei um material que se chama Confiança Inabalável.
que inclusive está na minha bio esse material, que ele fala sobre, é um e-book, de fato, que tem algumas técnicas. Essas técnicas, algumas delas eu ensinei nos vídeos, né, para fazer com que a gente comece a desenvolver. Ah, eu fiz essa técnica aqui, o que você achou? O que mudou na sua semana? Porque também é sobre a gente se observar. A gente costuma ver isso, por exemplo, se uma pessoa está num relacionamento, ela simplesmente está no relacionamento. Ela não está vivendo esse relacionamento. Ou seja, ela não está olhando o que ela aproveita dali, o que ela está tirando de bom dali, o que essa pessoa entrega e tem a somar para ela. Ou se você só está somando e não está vendo a reciprocidade. Não está vendo a devolução da sua entrega. Não, mas como assim? Eu tenho que entregar algo esperando? Não é sobre entregar algo esperando. Se um casamento é sobre você entrar para entregar algo, fazer alguém feliz, não se fazer feliz, é para fazer alguém feliz. E essa pessoa vai entrar para transbordar aquilo que você já tem. Então, se só você está entregando, alguma coisa de errado está aí. Alguma coisa de errado tem, a gente precisa simplesmente refletir. Porque quando você começa a refletir, isso já não está de forma inconsciente. Isso já começa a doer muitas vezes, porque você começa a enxergar o outro como, putz, não era aquilo que eu queria. Isso daí talvez não seria um relacionamento que eu levaria pro resto da vida, mas estar consciente é o melhor ponto, porque aqui você consegue construir a relação. Você consegue. Teve uma época que eu era muito a favor da reconstrução de um relacionamento. Só que depois eu entendi que a reconstrução de um relacionamento é importante, importantíssima. Porque se tem uma coisa muito importante para a nossa vida é a gente entender quem a gente escolhe para estar do lado da nossa vida. Porque essa é uma decisão mais importante. Eu fiz um vídeo também sobre isso. Não é sobre trabalho, não é sobre sucesso, é sobre decidir. A decisão mais importante é decidir quem é a pessoa que você vai escolher para tua vida. E aí, a pior parte é quando você entra no relacionamento e olha, fala, putz, não era isso. Tá, mas você decidiu em base de quê? Qual foi o nível de comparação que você escolheu pra escolher essa pessoa? Aí você entende que isso estava de forma inconsciente. Que isso é padrões inconscientes que estavam te levando a gostar dessa presença. A querer ter essa pessoa do teu lado. Mas necessariamente ela não era. Só que se a gente não olha e não para refletir sobre isso, a gente deixa tudo acontecer automático. O que é a base de um relacionamento? É o diálogo, é a compreensão, que é o diálogo. Não é só a fidelidade, é o diálogo também, é conversar todos os dias, é entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta e ter a coragem de falar, não apenas deixar a pessoa, não, peraí, ele vai adivinhar que eu não gosto. Não, é falar, ó, eu não gosto disso e eu gosto disso. Nossa, mas eu tô sendo chato. Mas você tá alinhando uma coisa para uma pessoa que vai conviver do teu lado pro resto da vida. Se é que a gente quer um relacionamento pro resto da vida, né? Porque eu acredito que, na minha visão, assim, nada é para sempre. As coisas estão passando, mas a gente tem a escolha de permanecer ou ir. É uma escolha. É uma escolha. Isso é uma escolha. Amar ou continuar amando alguém é uma escolha. Ir embora ou não ir embora é uma escolha. Então, essa é a parte, né, da reconstrução que a gente precisa entender. Nada é para sempre. Você precisa entender se isso está te fazendo bem ou está te fazendo mal, se vale a pena ou não. Porque quando não há essa concordância, mas tem gente que nem tenta isso. A maior parte do relacionamento, as pessoas se separam por coisas bobas. E isso é uma pesquisa. Você pesquisar aí quais são as causas de término de relacionamento. Coisas bobas. Coisas que não fazem sentido, a pessoa termina ali e acabou. Simples, não é só por traição, é por coisas bobas. Às vezes não conversa, coisas bobas. Entende? Coisas bobas. E isso dá para ser mudado, mas a gente precisa identificar. Talvez se a gente olhar hoje, né, para quem tem pai e mãe ainda vivo, você olha o relacionamento deles. E aí você vê o seu relacionamento, se você estiver se relacionando, você vai entender que muitas vezes você está repetindo a mesma coisa e trazendo pessoas com o mesmo padrão. Porque de forma inconsciente você repete aquilo que você aprendeu na sua infância. Esse é o ponto importante. Porque a gente repete padrões que nos fazem mal de forma inconsciente. Ou a gente se deixa continuar sendo maltratado porque outros padrões
que a gente viveu, esses padrões acabam sendo repetidos. Outros padrões que a gente... Peraí, eu errei na hora de falar. A gente se deixa viver coisas que nos fazem mal, porque pessoas da, da nossa vida, pai, mãe, passaram por aquilo e a gente olhamos para aquilo e falamos, putz, se ele passou, por que eu não posso passar? Quem sou eu?